que agora eu quero falar dos chamados crimes de menor potencial ofensivo, como furtos de pequeno valor, desacato e lesão corporal leve. Eles representam grande parte dos processos que chegam todos os dias aos juizados especiais criminais. E apesar de parecerem infrações simples, esses casos revelam falhas estruturais na justiça e levantam um debate sobre a eficácia das penas alternativas aplicadas aos infratores. Apesar de parecerem menos graves, os delitos considerados de menor potencial ofensivo sugerem problemas estruturais da justiça e levantam o debate sobre a efetividade das penas alternativas aplicadas aos infratores. Em Campos, uma mulher foi detida após se recusar a pagar pelo lanche que comeu em um estabelecimento no centro da cidade. De acordo com a Operação Segurança Presente, ela havia consumido 4 salgados, uma lata de refrigerante e 3 sachês de maionese, totalizando R$ 36,50. Ao terminar o lanche, se recusou a pagar, dizendo que os salgados estavam ruins. Os agentes foram acionados pelos funcionários da lanchonete e conduziram a mulher para a delegacia do centro de Campos, onde ela foi autuada pelo consumo sem pagamento. De acordo com a Polícia Civil, o caso é de responsabilidade do Juizado Especial Criminal e não é uma situação que configura prisão. Isso aí é um crime que está previsto no Código Penal, do artigo 176, mas ele tem uma pena muito reduzida, uma pena de 15 dias a 2 meses. Ou seja, automaticamente, se não for considerado pelo próprio juiz, for feito um perdão judicial, caso venha o Ministério Público propor alguma transação penal, e acredito que o réu possa vir a ser agraciado se não tiver outros antecedentes, e aí se encerrar o processo. Esta psicóloga explica que, em alguns casos, esse tipo de comportamento pode estar relacionado a algum transtorno. É muito importante nós observarmos que o delito ele tem algumas vezes uma intencionalidade, sim, um mau hábito, sim, que precisa ser tratado com o devido cuidado, mas é muito importante entender que existe no fundo uma questão que pode ser emocional, que pode ser de sobrecarga e que precisa ser tratada da devida forma. Esse é o cuidado. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, mais de 40% das ações criminais que tramitam nos GCRIMs envolvem casos deste tipo. Criados em 1995, os juizados foram pensados para dar celeridade e simplicidade ao tratamento dessas infrações, priorizando a reparação do dano à vítima e o uso de medidas alternativas, como prestação de serviços comunitários ou pagamentos de cestas básicas. Entre os crimes mais comuns enquadrados como de menor potencial ofensivo estão ameaça, injúria, perturbação do sossego, dano simples e posse de pequena quantidade de drogas. Em muitos casos, o procedimento termina em transação penal, acordo entre o Ministério Público e acusado, que evita o processo judicial completo. Mas o advogado alerta para possíveis punições. Existem crimes de menor potencial ofensivo em que a pena ela não ultrapassa a 2 anos. Esses tipos de crimes eles tramitam diretamente no Juizado Especial Criminal. Normalmente, quando chega a iniciar um processo, é feita aí uma audiência preliminar em que é oferecido pelo próprio Ministério Público uma transação penal. Ou seja, o réu, ele aceitando essa transação penal, o processo ele fica suspenso. Muitas das vezes são penas, são transações no sentido de que o réu ele paga sacolão ou algum material a uma entidade de caridade e presta algum de 2 a 6 meses, aí, dependendo da oferta pelo Ministério Público, de serviço à comunidade. Em Cabo Frio, mulheres foram flagradas por câmeras de segurança furtando uma farmácia. Elas mexem nos produtos, trocam olhares, verificam se há alguém por perto e, em seguida, colocam os itens dentro de uma bolsa. A ação é repetida diversas vezes. De acordo com a proprietária do estabelecimento, as suspeitas teriam levado mais de R$ 1.000 em produtos.
Nenhum registro de ocorrência foi feito até aquele instante, mas é fundamental que todos os crimes sejam registrados. Especialistas alertam que a falta de fiscalização e a repetição dos delitos comprometem os resultados esperados. Enquanto o país busca equilibrar punição e ressocialização, os juizados continuam sobrecarregados. A aposta em conciliação e alternativas penais segue como caminho mais humano e eficiente, mas ainda longe de garantir a redução da reincidência. A crítica é que às vezes você pratica um furto, vai para a audiência de custódia, sai. Daqui a uma semana você pratica o furto de novo, a audiência de custódia sai. Por quê? Em tese, a pena aplicada ao final do processo, ela será inferior a 4 anos. Sendo inferior a 4 anos, existe o artigo 41 do Código Penal. E aí é feito a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. É lógico, a rescindência, ela implica um causa de aumento de pena que, de uma hora ou outra, essa possibilidade de se aplicar aí a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direito será ignorada e não vai ser aceita mais. Situações que ficam entre a punição coercitiva e o entendimento de uma possível doença mental. Cada caso precisa ser avaliado de forma criteriosa. Se eu cometi esse delito, eu gostaria de ser ouvida. Se eu cometi o delito, eu preciso de alguém que me defenda. Se eu cometi o delito, eu preciso, pelo menos, da possibilidade de explicar a minha versão. Então, se nós sabemos que existe a possibilidade de uma intencionalidade, se nós sabemos que existe a possibilidade de uma patologia, se faz necessário que, antes de julgar e condenar, que a gente possa ouvir, compreender e então atuar devido àquele cenário e não ao que a gente acha que deveria ser o certo.